eu quero começar esse vídeo contando uma história, né? Uma história que talvez vá ressoar com muita gente, porque talvez seja a história de outras muitas pessoas que também assistem e são parecidas comigo nesse canal. Eu sempre fui considerado um cara de exatas, né? Um cara racional, mais racional do que emotivo, sabe? Eu era bom de física, era bom de matemática, era bom de química, e eu não era da paz e amor, eu não era a galera da artes, eu não era a galera que, sei lá, fumava maconha, nem nada desse tipo, sabe? E por isso, eu fui colocado nessa caixinha de cara de exatas, né? Todo mundo sabia que eu ia ser engenheiro, eu sabia que eu ia ser engenheiro, e é isso aí, né? Sentimento é coisa de otário e eu sou um homem racional, blá blá blá. Isso foi antes do macho alfa, sigma, delta, ômega, e que bom que foi, porque senão talvez eu tinha virado um homem sigma da internet. E isso que acontece é que, cara, você se coloca nessa caixinha, e isso por muito tempo me inibiu de fazer coisas que eu queria fazer. Né? Olha que interessante. Porque, sei lá, eu desenvolvi interesse por história, eu gostava de história, mais do que eu gostava de matemática, de filosofia, de física, dos cacete. Eu gostava de história, eu gostava da geografia, e eu gostava de filosofia, e eu gostava dessas coisas, de arte, não sei o quê, fotografia, principalmente. Eu queria, talvez, às vezes, me vestir de uma certa forma que não era o jeito que eu me vestia normalmente. E eu, de certa forma, eu me senti inibido de fazer aquilo, porque, cara, sei lá, não combina comigo. Eu sou um cara de exatas, eu sou um cara de... né, nada a ver eu tirar foto, eu fazer fotografia, nada a ver, eu sou um cara de exatas. E o que acontece é que eu tive meu primeiro relacionamento e isso só revelou pra mim o quão emotivo eu realmente era, né? Se você acha que você vai entrar no relacionamento e seus problemas vão se resolver, é muito pelo contrário, eles vão simplesmente subir pra superfície, porque agora você tem um contato mais vulnerável com uma pessoa. E aí faz com que todo aquele negócio que você manteve escondido a sua vida inteira, porque você simplesmente não pensava sobre, e não te atrapalhava porque não tinha nada a ver com você, porque você não se aplicava no que você estava vivendo naquele momento, tudo aquilo volta para a superfície e você percebe, né? Você vem à tona todas as inseguranças que você nem sabia às vezes que tinha. E eu percebi que uma vida inteira suprimindo esse negócio, essas coisas que eu queria fazer, foram me criando várias inseguranças e vários problemas de autoimagem que é uma situação em que, assim, a minha autoimagem, né, o que eu acho sobre mim, não combina com o que as pessoas, com a imagem que eu criei para as outras pessoas, né? O que eu descobri é que eu sou emotivo pra caralho, entendeu? Eu sou um puta de um chorão, eu sou super emotivo, eu sou super, sensível, eu choro vendo filme. Eu descobri isso e foi uma descoberta tão quanto recente, né? Eu descobri que eu não sou de exatas porra nenhuma. Eu passei a minha vida inteira mentindo, né? Mentindo pra mim mesmo, falando que eu gostava de um bagulho que eu não gostava, sabe? Então, sabe, eu escutava história de não, porque a criança, desde pequena, ela desmontava as coisas, desmontava brinquedos, desmontava relógios, desmontava os negócios pra ver como funcionava. Eu tava pouco me fudendo pra como o relógio funcionava, entendeu? Eu não tava nem aí, eu queria ver minhas historinhas, eu queria, né, consumir... hoje assim, é um moleque vendo anime, entendeu? É um moleque vendo TV, é um moleque lendo, né, jogando videogame. Mas o que eu tava buscando ali era uma história. O que eu tava buscando ali era o drama humano, era uma conexão humana, era uma parte da humanidade, era uma parte da experiência humana que não estava em contato comigo através dos números, através das fórmulas, através dos livros de física, ou qualquer bosta assim. E essa foi uma descoberta recente, que eu não sou de exatas porra nenhuma e que eu me inibi a minha vida inteira de fazer coisas que eu queria fazer por causa de uma certa imagem que eu criei de mim mesmo. E eu tenho certeza que eu não sou o único, cara. Eu tenho certeza que eu não sou o único, né? E existem alguns motivos pra isso quando eu paro pra pensar, né? Por que que eu fugi tanto desse negócio dessa parte de humanidades? Por que eu fugi tanto disso, cara? Porque existe um estereótipo, né? Existe um estereótipo. O cara de humanas, né? Principalmente, não sei se em outros lugares do Brasil, alguma coisa assim, outras, dependendo da época que você cresceu, é outra coisa, não sei como tá hoje em dia, sei lá também. Que o cara de humanas, pra mim, ele sempre foi pintado como um vagabundo, esquerdista, maconheiro, aquele cara do paz e amor, entendeu? Que anda de sandália na faculdade, fica fumando maconha e falando sobre coisas aleatórias. E sobre, salvar o meio ambiente, qualquer porra assim. E eu não gostava daquilo, entendeu? Aquilo não comunicava comigo. Eu falava, cara, mas eu não sou esse cara, entendeu? Isso não faz nada a ver, entendeu? Puta viagem. Não tem nada a ver comigo, então eu devo ser de exatas, eu devo ser do oposto, né? Eu devo ser da galera que tá mais certinha, que tá trabalhando, que tá mais estudando, não sei o quê. Óbvio que isso é só uma visão estereotipada, né? Óbvio, pelo amor de Deus, não fiquem... não vem ficar puto comigo, porque eu tô te falando o estereótipo das coisas, né? O estereótipo, ele tá ali. Ele existe por algum certo motivo, né? O estereótipo não tá... Se fosse completamente mentira, o estereótipo não pegava, entendeu? A piada não pega, a piada não é engraçada se ela não tem um pouquinho de verdade por trás dela.
Então existia, assim, muito forte esse estereótipo, isso me afastou muito, porque eu falei, cara, isso não é minha galera, então a minha galera deve ser esses outros caras aqui. Só que agora eu percebo que essa visão do artista sofredor, do artista que tá perturbado, e o artista que faz tudo pelo feeling dele, ele não pela intuição, e aquele negócio, eu vejo que isso é uma grande construção. É uma construção de arquétipo, né? Uma construção arquetípica, porque ela vende bem, né? É uma história, é uma ideia interessante de passar. O gênio perturbado, o gênio com problemas, o gênio que não sei o quê. Por quê? Porque eu acho que é mais fácil a gente olhar pra esses caras e falar, eles são gênios, eles têm os problemas mentais deles, eles são profundamente estúpidos e na teoria, né, eles são criativos, mas eles não são, né, é uma criatividade que é inata, que é um talento natural que vem. Então a gente não pode chegar perto disso, a gente não pode fazer nada parecido com essas coisas, porque eles são gênios e a gente não é. Eu acho que tem um pouco desse cope nisso. Então o que eu percebo é isso, cara, porque essa história do artista intuitivo, do artista perturbado, ela é verdade até um certo ponto, mas ela não se aplica nem de perto à maior parte dos grandes artistas da história, ou dos grandes escultores, dos grandes filósofos. Eles eram todos pessoas extremamente técnicas, extremamente racionais, extremamente inteligentes. Né? Você pega até uns caras tipo Michelangelo, né? Os caras que criaram obras, né? Rafael, Michelangelo, que fizeram aquelas pinturas enormes, gigantescas, em catedrais e os cacete. Eles seguiam uma escola, eles sabiam a técnica. Até os caras que foram completamente contra a técnica, né? Você pega um Van Gogh, um Picasso, esses caras que foram completamente contra as técnicas estabelecidas no período deles. Eles primeiro tinham que saber a técnica, né? Existe essa falsa dicotomia, né? Esses dois falsos polos, né? Essa falsa separação entre criatividade e razão, criatividade e técnica, aprender habilidades de alto nível, tipo análise, tipo síntese, tipo criatividade e memorizar, né? Essas são coisas que elas estão em conflitos, ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? A gente não pode fazer prova é ruim, por quê? Porque ela não testa o conhecimento real, ela só faz com que você memorize informações. Mas quem foi que disse que essas duas coisas são opostas, né? Uma coisa precisa da outra para existir. Quanto mais base técnica, quanto mais conhecimento da teoria do negócio, quanto mais fundamento você tem de uma coisa, mais liberdade você tem de ser criativo com aquela coisa. Você só consegue inventar coisas quando você tem uma base de onde você está partindo. Você só consegue pensar fora da caixa se você entende o que está dentro da porra da caixa. Então não é uma questão de, eu não posso ficar aprendendo muito técnica porque eu vou deixar de ser criativo. Cara, isso é uma loucura. Se o contrário acontece. Quanto mais você estuda e você aprende, você desenvolve a técnica, mais criativo você pode ficar. Mais criativo você pode ficar, porque agora você tem essa base, você tem esse conhecimento no qual você pode misturar com outras coisas e criar coisas que não existiam antes. O que é a criatividade? A criatividade é você conectar coisas de forma que as pessoas não conectaram antes, né? Nada é criado, assim, não existe nada que seja 100% original. É tudo uma junção de coisas de uma forma que ninguém tinha visto antes, né? Você pega, sei lá, os primeiros computadores da Apple. O Steve Jobs não criou o computador. Ele não criou a ideia de um computador, de ter um computador. Ele não criou a ideia do celular. Essas coisas já existiam. O que ele fez é que ele pegou algumas coisas que não estavam conectadas antes e conectou elas de uma forma que ninguém tinha feito antes. Mas as coisas em si, elas não são originais. E foi com o tempo que eu descobri que, cara, conforme eu fui estudando, eu fui conhecendo as pessoas que falavam sobre os assuntos que eu gostava e tudo mais, eu fui percebendo que, nossa, essas pessoas, elas não são maconheiros irracionais, elas não são idiotas intuitivos, entendeu? Que só fazem um negócio porque é gostosinho, né? Porque, como diria, feels good, né? É gostosinho, né? Dá um calorzinho no peito, então eu vou fazer. São pessoas extremamente inteligentes, pessoas que estudaram muito, pessoas que têm uma base teórica muito forte, pessoas que, pensaram pra cacete, pessoas muito racionais, entendeu? E aí, elas usaram desse negócio, elas usaram disso como base pra ser criativos, pra ser inovadores, pra pensar em coisas diferentes, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De se colocar numa caixa que não corresponde com quem a gente realmente é. Se colocar numa caixa que mais vai atrapalhar a gente do que vai
ajudar a gente, certo? E beleza, né? Beleza. Falei desse problema, falei dessa loucura. Como que o que eu tô fazendo, né? Depois que eu percebi isso, eu comecei a trabalhar nisso, óbvio, né? Senão seria esquisito, né? É só descobrir que eu tenho um problema, mas foda-se, eu continuo fazendo qualquer outra merda que não é o que eu devia fazer pra resolver o negócio. E o que eu percebi que tem me ajudado, e que me ajudou muito nos últimos anos, e que continua me ajudando muito, e que eu só pretendo fazer mais e mais, é criar, né? Produzir, fazer. Produzir coisas, colocar coisas pra fora da cabeça. Né? Parar de consumir, a gente vive numa sociedade hiper consumista, hiper bombardeada por todo tipo de coisa, hiper estimulada. Esse é o grande problema que a gente tem hoje. Né? Você não tem um momento... Se você quiser passar 24 horas do seu dia sendo estimulado, você pode. Né? Se você quer passar... Você não precisa ter momentos de silêncio se você não quiser. Né? Quando você está lavando louça, você pode ouvir música. Quando você está no ônibus, você pode ouvir podcast. Quando você está na fila do banco, você pode ficar mexendo no celular, você pode mexer no Instagram. Quando você está deitado na cama antes de você fechar a porra do seu olho para dormir, você pode ficar assistindo Reels e TikTok e os cacete. Então, se você quiser, você não vai ter um minuto de silêncio na sua vida. Isso é muito nocivo pra gente. Isso é muito nocivo pra gente. Por quê? Porque o cérebro precisa de tempo, a gente precisa de tempo e espaço para processar as coisas que a gente absorve do nosso redor e transformar aquilo em alguma coisa nossa, em assimilar essas coisas com o nosso eu, com a nossa psique, com a nossa personalidade, você chama da porra que você quiser. A gente precisa de tempo para assimilar aquilo que a gente tem contato com no nosso ser. E esse tempo precisa de silêncio. Você nunca consegue ouvir se você tá sempre falando, né? Existe esse ditado, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca, porque você escuta 2 vezes mais do que você fala. Eu acho que essa porra é uma bobeira. Eu acho que é meio verdade, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca pra escutar mais do que você fala. Cara, eu acho que você tem que falar mais, entendeu? Não falar pra ensinar, não falar pra você mostrar que você é bom, não falar pra você querer passar e moralizar as pessoas, mas falar porque existe um impulso dentro de você pra criar. E para criar as próprias conexões das informações e transformar a informação que você recebe no mundo em conhecimento. Não é óbvio que você lê uma coisa e aquilo se transforma em conhecimento, aquilo se transforma em sabedoria, em uma coisa útil que você pode usar na sua vida. Isso não é óbvio, isso não é um processo que acontece sempre. Tanto que você lê o livro e a maior parte do livro você esqueceu quando você termina. Então não é óbvio, você precisa de tempo, e você precisa de silêncio, você precisa de reflexão, de contemplação, para pegar aquela informação que você recebe bruta e transformar aquela informação em conhecimento, em sabedoria. Né? O que seria a sabedoria, se não um conhecimento que foi mastigado, que foi refletido, que foi ponderado sobre e se tornou uma coisa útil na vida daquela pessoa, que se tornou mais sábia. Beleza? Então, consumir menos, criar mais. Consumir menos, criar mais. Essa tem sido o meu lema de 2025, essa tem sido uma coisa que eu tenho colocado muito forte, porque eu sempre gostei muito de consumir, eu sempre gostei muito de aprender, sempre gostei muito de descobrir coisas novas, cara. Né? Quando você encontra um assunto muito nicho, muito específico, e você passa as próximas 23 horas, né? Você passa as próximas 2 semanas mergulhando autisticamente naquele assunto, até você exaurir tudo que você conseguiu encontrar sobre aquilo. Isso eu acho muito louco, entendeu? Eu adoro fazer isso. Mas em algum momento eu tenho que me forçar a parar. Soltar o fone de ouvido, soltar o celular, soltar o computador, pegar uma caneta e começar a escrever. O que eu digo quando eu falo pra você criar mais? Né? Você pode escrever, você pode falar. Né? Essas são as 2 formas de... Mas né, você pode fazer arte também, você pode pintar, você pode esculpir, você pode fazer o que você quiser, na verdade. Mas as mais comuns, eu acho que se aplica pra maior parte das pessoas, a menos que você sinta um chamado artístico, alguma coisa assim, né? Eu sempre gostei de desenhar, mas é uma coisa que eu não faço há muitos anos, e talvez eu pegue de volta pra fazer, sei lá, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo pra minha rotina, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo agora. É você escrever ou você falar, essas eu acho que são as coisas mais comuns, mais acessíveis e mais viáveis de fazer pra maior parte das pessoas comuns, né? Então, você não precisa fazer um canal no YouTube, mas você pode simplesmente gravar notas no seu celular, você pode escrever em cadernos coisas que nunca vão ser publicadas, eu faço isso muito, né? Mas, né, né, fica aí um aviso, se você, talvez, eu não sei quando que vai, né, você já vai estar pronto ou alguma coisa assim, aqui eu vou começar uma newsletter, né, eu vou começar a fazer uma newsletter, porque eu tô tentando
produzir mais, né? Produzir mais, criar mais e colocar mais coisas pra fora da minha cabeça, refletir mais sobre a vida e pensar mais e parar de tentar só, né, usar as ideias que me passam do exterior, usar as ideias que eu leio em livros e começar a desenvolver as minhas próprias ideias. Então, a newsletter não vai ser especificamente sobre estudo e aprendizado, que é o canal, a coisa que eu mais falo aqui, vai ter isso também, vai ser meio adjacente, mas eu quero falar mais sobre a vida, falar mais sobre as coisas que eu penso, falar mais sobre reflexões que eu faço. Então, se você tiver interesse nisso, ela vai estar aqui embaixo. É só você ir lá e se inscrever para você receber esses e-mails, receber essa newsletter, beleza? Então, vou tentar fazer 1 a 2 vezes por semana e sei lá, não me enche o saco, eu escrevo quando quiser, tá bom? E é isso que eu acho que você deveria fazer, né? Simplesmente começa a escrever, começa a falar, começa a produzir sobre coisas que você tem interesse, sobre coisas que comunicam com você, sobre coisas que você gosta. Né? Não precisa ser sobre a sua vida, não precisa ser sobre reflexões filosóficas profundas, mas sobre coisas que você acha interessante, né? Se você gosta de, sei lá, eu gosto muito de história. Fala, porra, o que você tem aprendido? O que você tem pensado? O que você tem notado? O que você tem observado? Quais são as coisas que você admira? Sabe? A gente se subestima muito a nossa capacidade de percepção da realidade. Eu percebo isso claramente para muitas pessoas. Isso é um problema. E outro problema que as pessoas têm é uma confusão mental muito grande, que elas não sabem o que elas têm que fazer. E elas não conseguem discernir sobre as coisas. Elas não conseguem tomar as próprias decisões. Tudo elas têm que ir para a internet e perguntar para alguém. E eu acho que produzir conteúdo, produzir qualquer coisa que você quiser, né? Escrever, falar, pintar, isso treina essas duas capacidades de uma forma muito interessante, né? Porque a gente percebe mais sobre o mundo do que você percebe, do que você imagina, né? Você percebe mais sobre a realidade do que você imagina. Eu vou te dar um exemplo. Você tá vendo um filme. Né? Você tá vendo um filme, o filme é legal, e existe alguma cena, algum diálogo específico que porra, tu lembra dele, né? Caramba, eu lembro dele. Eu não lembro de nada do filme, mas você lembra de um diálogo, você lembra de uma cena, você lembra de um momento. É a mesma coisa quando você tá lendo um livro. Você lê o livro, você não lembra de porra nenhuma do livro inteiro, mas tem uma ideia específica que ela te marca. Ou seja, você lembra dela. Cara, existe um motivo para aquilo te marcar. Né? Existe um motivo para aquilo estar te fazendo um impacto. Ou, às vezes, você é uma pessoa que vira e mexe e você volta a pensar nos mesmos assuntos. Isso aconteceu muito comigo. Isso foi um dos motivos para eu ter um canal e para eu criar conteúdo de primeiro lugar. Eu tentei fazer outras coisas, né? Eu não sei, eu não achava que eu era bom o suficiente para aparecer na frente da câmera. E de fato eu não era, eu fiquei melhor com o tempo. Mas eu tinha essa ideia de que, vou fazer alguma coisa nos bastidores, eu vou fazer, sei lá, copywriting, eu vou fazer alguma coisa que eu não preciso aparecer. Só que toda vez que eu começava a fazer alguma coisa, que eu começava a estudar pra fazer alguma coisa, eu voltava na minha cabeça essa ideia de que eu preciso gravar vídeo, eu queria gravar vídeo, eu queria gravar vídeo, eu queria gravar vídeo, eu queria gravar vídeo, eu quero produzir, eu quero produzir, eu quero produzir, eu quero produzir. Essa ideia sempre voltava na minha cabeça, né? E eu passei um tempo nessa até que eu realmente decidi fazer o canal. E aí foi a melhor decisão que eu tomei. Então, cara, para de ser só um espectador, né? Para de ser só passivamente olhando as coisas acontecerem na sua volta. Investiga, né? Investiga esse negócio, investiga essa sensação, investiga esse sentimento. Puta, você tem um sonho e você lembra dele. Cara, por que eu nunca lembro de sonho, mas desse sonho eu lembro, né? O que começou muito desse processo meu de escrita esse ano foi porque no começo do ano eu tive um sonho e eu fiquei um mês inteiro que eu não consegui esquecer daquela porra. Foi a experiência mais esquisita que eu já tive na minha vida. Eu passei um mês inteiro com uma sensação horrível de que tinha alguma coisa muito errada e que eu tava ignorando. E que eu não conseguia parar de pensar naquelas cenas que eu via naquele sonho. E um sonho completamente viajado, assim, porra. Completa loucura, sabe? Eu fiquei mal mesmo, eu fiquei pensando nos negócios sombrios, assim, que eu queria fazer umas coisas, sabe, sombrias, assim, né, comigo mesmo, né? Eu não vou falar porque senão vai, sei lá, monetização. Não tem monetização também. Eu não vou falar porque, sei lá, se o YouTube vai cortar meu alcance e falar esse tipo de coisa, essas palavras que eles não gostam, sei lá, foda-se. Mas aquilo me jogou num buraco, cara. Num buraco espiritual, assim, mental, que eu fiquei perturbado por um mês, assim, inteiro. Que eu não conseguia parar de pensar naquilo. E isso começou um processo meu de escrever e de... nunca vou falar sobre o sonho. Talvez algum dia eu escreva sobre isso, acho que seria interessante. Mas isso me levou para um processo todo que é um dos grandes motivos de estar fazendo esse vídeo, cara. Porque eu sei o quanto isso me ajuda na minha vida e eu sei o quanto isso pode ajudar na sua vida. Se você é minimamente como eu e você é um cara de humanas enrustido, beleza? Tu é um maconheiro espiritualmente enrustido, né? Então você passou a vida inteira achando que você era de exatas, até descobrir que, na verdade, não. Papai e mamãe, eu gosto de filosofia.
né? É engraçado, cara, eu passei a vida inteira zoando a galera que ia fazer filosofia, que ia fazer artes. E hoje em dia eu tô tipo assim, se você pudesse fazer uma faculdade, qual você faria? Filosofia. Isso é engraçado pra caralho, beleza? Então, prazer, tá bom? Vejo você na próxima. É nóis.